Você que disse assim, eu perdi as esperanças, eu estou muito decepcionada ou decepcionado, estamos muito tristes, eu quero falar ao teu coração aquilo que Deus tocou no meu coração para falar para você nesta noite. Amado, não é algo que está no meu coração, mas é algo que primeiro queimou do coração de Deus e então no meu coração veio arder esta palavra para que eu pudesse passar para você e fazer com que você entenda o momento em que nós estamos vivendo. O que nós estamos passando, você precisa entender para que você entenda isso, querido, através da palavra, para que você entenda o agir de Deus. Amado, a palavra de Deus, ela não volta atrás e ela não volta vazia. Eu queria começar em um pano de fundo para você entender. Eu prometo ser rápido, mas eu preciso que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva, que você dê seu like, porque isso faz com que esse vídeo seja impulsionado pelo YouTube e chegue a mais pessoas. Ontem nós fizemos uma live maravilhosa com o Luciano Clau, aqui um cantor excepcional da música gospel, muito conhecido, cantou com inúmeros cantores, tem seus discos, músicas lindas, mas as plataformas não mandaram a notificação. Então eu preciso que você faça isso aí com o seu like, compartilhando, para que mais pessoas sejam alcançadas, ok? Amado, eu quero começar lendo com você, eu queria que você abrisse seu coração nesse momento. Eu sei que está difícil, eu sei que você está triste, é com você que Deus quer falar. Então preste bastante atenção nesta palavra que Deus colocou no meu coração, ardeu no meu coração para falar com você nesta noite. Mateus capítulo 14, muito conhecido, versículo 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo, ou manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Amado, a palavra de Deus, ela é simples, mas ela revela coisas tão profundas para nós. Eu queria que nesse momento você prestasse atenção. Sabe, já tem algum tempo que eu tenho falado aqui no canal que nós estamos prestando muito mais atenção em homens, ou colocando a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em homens, e não em Jesus, e não em Deus. Amado, quando a tua esperança estiver em Deus e em Jesus, você não vai ficar decepcionado, aconteça o que acontecer, porque não é o homem que vai te fazer andar por sobre as águas. A tempestade pode estar aí, o vento forte pode soprar, você pode estar no meio de uma água, no meio de um mar, mas acontece que com Jesus você anda por sobre o mar, independente das ondas, independente dos ventos. Mas a partir do momento que você olhar para o lado, olhar para homens, olhar para decisões, olhar para plenário, para senado, para político, para essas coisas e confiar nessas pessoas, os teus olhos saíram do propósito. Os teus olhos saíram do foco. A gente só se decepciona quando o nosso foco está errado. Porque em Deus não há decepção, em Jesus não há decepção. Ah, Anderson, mas eu acreditava que isso ia acontecer. Eu também acreditei que isso ia acontecer. Mas os nossos olhos olharam para o lado errado e não para Jesus. Não é do homem, não é das pessoas que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então por que nós estamos nos perdendo ou perdendo tempo em olhar para as pessoas? Para que ficar triste e angustiado por decisões de homens, se essa decisão desse cara não vai mudar a sua vida?
A decisão de homens não muda a tua história, nem o teu futuro, nem muito menos a tua eternidade. É a decisão de Deus para a sua vida que muda a tua história, teu futuro e aonde você vai passar a tua eternidade. Então não é para homens que você deve olhar, mas é para Jesus que você deve olhar. Não é para as pessoas, para as decepções, para as coisas que acontecem, mas é para Jesus que você deve olhar. Enquanto os nossos olhos como igreja brasileira estiver focado em homens, em pessoas, em decisões, em política, ou seja, no que for, apenas nisso, querido, nós vamos nos decepcionar mais vezes. Deus pode mudar o quadro da política nacional, das coisas que estão querendo colocar, das inúmeras coisas que nós estamos vendo e não queremos para a nossa vida. Mas é Deus quem pode fazer isso. Não adianta ficar brigando com homens. Não adianta ficar aflito, angustiado, ansioso para ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira, no próximo segunda-feira, na próxima terça, seja o dia que for. Ah, mas olha, vai ter uma votação ali. E daí? Você não depende, entenda isso, se os teus olhos estiverem em Deus, você não depende destas pessoas. Você depende de Deus. Você depende do Senhor. E é Ele quem pode mudar a tua história. É Ele quem pode fazer você andar por sobre as águas. Eu tenho falado na empresa que eu também tenho. Eu tenho uma empresa fora do YouTube aqui. E eu tenho falado para o meu sócio, olha, esse ano vai ser um ano de prosperidade para a nossa empresa. Sabe por quê? Porque eu não dependo de político. Eu dependo de Deus. Essa empresa a gente sempre disse que não é nossa, é dele. E é Ele quem prospera. É Ele quem faz. Sabe por que eu vou viver um ano extraordinário? Porque eu creio no Deus que move o sobrenatural. Não importa se eu estou no deserto, é Ele quem me sustenta. É Ele quem coloca a coluna de fogo à noite para eu não passar frio. E a nuvem de dia para não me queimar no sol, não morrer de calor ali. É Ele quem cuidava do povo, é Ele quem cuida de você. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você não vai, querido, ficar nessa situação. 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, querido. Você, se confiar em Deus, não vai ser atingido. Não são essas pessoas de Brasília que vão mudar a tua história. Quem vai mudar a tua história é o Deus Todo-Poderoso que está no céu. Então, enquanto os teus olhos estiverem em pessoas, querido, você vai se decepcionar. Enquanto você esperar por uma votação do Senado, enquanto você esperar ganhar alguma coisa de política, você vai se decepcionar. Eles carecem da nossa oração, sim, devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, e sim, devemos orar, devemos clamar, mas é Deus quem faz. Se o teu coração e teus olhos estiverem em Deus, não importa quem ganhou, quem perdeu, não importa para você, porque você confia em Deus. Olha o que diz Filipenses 4:7, hoje o missionário Marcos estava pregando na igreja, e ele pregou em cima disso, e estava muito bonito, foi assim uma palavra maravilhosa, mas eu não vou me aprofundar como ele fez nesse versículo, mas eu quero dizer para você, Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, ninguém pode entender essa paz que vem dele, está acima do nosso entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe por que ficamos aflitos, tristes e angustiados? Porque a nossa mente não está guardada em Cristo Jesus. Estamos olhando para homens, para pessoas, e as pessoas tendem a nos decepcionar sempre. Deus é o único que não vai te decepcionar. Se você olhar para a palavra dele, se você estiver focado nele, se você estiver jejuando, orando, buscando a presença desse Deus, não é político algum que vai decepcionar você, porque você não estará com a sua vida depositada na mão de ninguém, você estará com a sua vida depositada na mão do Deus Todo-Poderoso. É esse alguém que pode mudar a tua história. Não é político, não são pessoas, não são homens, não. Eles erram, eles falham, eles mentem, eles decepcionam. Mas Deus, esse não decepciona. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E a pergunta para você é, em quem você confia? Em quem você tem confiado? A Anderson estava muito triste. Eu sei, eu também fiquei triste. Eu não queria que fosse essa a decisão. Mas em quem você confia, em quem você crê, em quem você acredita? Em homens, em pessoas ou em Deus?
Eu confio em Deus. Eu decidi que eu quero e vou continuar confiando em Deus. E você, qual é a sua decisão? Sabe, nós teremos vitórias neste ano. Não por causa de homens, mas por causa dele. Talvez a vitória não é o que você espera na política do país. Talvez a vitória que você vai ter vai ser na sua família, na sua casa. Porque mais importa você para Deus do que a política, do que as pessoas que estão lá muitas vezes ganhando de uma forma estranha. Porque esse mundo já está perdido no maligno. Mas, querido, você é tão importante para Deus. Se você confiar em Jesus, sabe o que vai acontecer? Enquanto Pedro naufragava, enquanto Pedro olhou para o lado e naufragou, ele gritou por Jesus. Ele gritou pelo Senhor. Sabe o que é interessante? A Bíblia não diz que Jesus saiu correndo ao encontro de Pedro e puxou ele para cima. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro. É porque quando a gente está perdido, querido, a gente tende a gritar, a espernear, porque não sabe aonde Deus está. Ai, Deus, cadê você? Nossa, por que não aconteceu do jeito que eu queria, Senhor? Sabe, querido, ele estendeu a mão porque ele estava ali do ladinho de Pedro, pertinho. E assim Deus está sobre a sua vida, sobre a sua família, pertinho de você. Estenda a mão para ele, deixa ele te trazer para cima de novo, para a presença dele, para estar na presença dele, para viver uma vida transformada na presença dele. E assim você não vai mais perder o seu tempo confiando em homens, confiando em pessoas. Não. Você vai ganhar a sua vida confiando em Deus. Porque nele, não há decepção. Em Deus, não há decepção. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, que você que chegou depois, ouça novamente, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Confie no Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida esse ano. Preste atenção porque eu estou falando com a autoridade que a palavra de Deus me dá. Se você confiar em Deus e tão somente nele, depositar a sua confiança nele, este ano, querido, você vai viver o sobrenatural de uma maneira que você nunca viveu. Este ano você vai ser muito próspero, muito abençoado na família, muito abençoado nos seus filhos, no seu casamento, porque você vai viver uma vida sobrenatural de uma forma que você nunca viveu. Porque a sua confiança não vai estar mais em homens, mas vai estar em Deus.